A democracia e o humor não têm uma relação fácil. Desde que ele seja bem comportado e ajude na lida da casa, ela até lhe acha alguma graça. Mas quando o humor e a democracia não se entendem ou até discutem, o que é que acontece? Para nos falar disso, temos aqui duas autoridades nacionais na matéria. O Dr. Artur Silva é o autor da melhor piada do ano de 2016, com a ideia de aumentar a taxa do audiovisual, e o ilustre criador das produções fictícias que mudaram de facto o paradigma de produção humorística no país. Ricardo Araújo Pereira dispensa apresentações, está a acabar um best-seller para ultrapassar o Arquiteto Saraiva chamado, estás a escrevê-lo agora, chamado Eu e os Condóminos. Então, até outras notas, sim, mas eu estou, exato. Sim, o Eu e os Condóminos, sim, estou a acabar, sim, está quase. É também o Gato Fedorento que revolucionou o estatuto do humorista no país, elevando-o à condição de popstar. Sejam bem-vindos todos. Sobre este tema, importa esclarecer que a sisudez costuma identificar a política. Mas ultimamente não tem sido assim em Portugal. Entramos na era, Ricardo, na era dos políticos bem-humorados, ou é só conjuntural? Eu não sei exatamente como responder a isso, porque se calhar a pergunta, se calhar o Vítor faz a pergunta porque colaborou comigo num programa a que os políticos iam. E iam até com alguma vontade, e por isso a gente pode perguntar se a sátira política interessa aos políticos ou não, e o que é uma ideia bastante inquietante, porque o satirista tem o objetivo contrário. Não interessa ao satirista que os políticos gostem muito de estar na sua presença. Claro que ao satirista precisa de fazer um programa, interessa que eles vão lá, porque caso contrário fica a falar para uma cadeira vazia e o programa perde um pouco de interesse. Mas esta é uma ótima questão para começar, sobretudo para a gente perceber que a questão é um pouco mais complicada do que parece. Porque, à primeira vista, nós diríamos que não interessa ao poder ser satirizado. Mas, como a pergunta do Vítor indica, precisamente é que os políticos vão a um programa de sátira política, isso parece indicar o oposto. E esse jogo de contradições é um jogo que o humor em geral, e a sátira política em particular, faz sempre. Por isso é que é muito difícil, quase todas as frases começam com o humor estão incompletas. Vou só dar 2 ou 3 exemplos e depois chuto a bola, está bem? Por exemplo, eu acho que é óbvio que toda a sátira tem uma componente de homenagem, quanto mais não seja porque supõe a existência do objeto satirizado. Uma vez uns nazis puseram um cartaz no Marquês de Pombal. E os meus amigos e eu estávamos a ler um jornal com uma entrevista ao presidente dos nazis, em que ele dizia que com muito esforço os militantes tinham conseguido reunir os 2.000 euros necessários para colocar o jornal. Desculpa, para colocar o cartaz. E a gente achou graça e pensou, pá, por 2.000 euros pomos nós um. É uma piada um bocado cara, mas se calhar vale a pena. E então telefonámos para os advogados a saber qual era o pior que nos podia acontecer por pormos um cartaz no Marquês de Pombal durante a noite. E eles disseram que na pior das hipóteses a gente pagava 5.000 euros de multa. E acabámos por não pagar nada porque o cartaz, que custava 2.000 euros, acabou por não nos custar nada, porque as pessoas que o desenharam, por ser para nós, fizeram de graça. As pessoas que o montam, por ser a gozar com os nazis, fizeram de graça também, porque quem monta cartazes são ucranianos e angolanos e tal. E então pagámos uma multa irrisória à Câmara quando a Câmara descobriu que a gente tinha colado um cartaz. Nada disto interessa. O que interessa é que as pessoas começaram a olhar para aquilo, para o cartaz posto lado a lado com o dos nazis, e para um observador, à primeira vista, o que se via era o cartaz dos nazis cheio de pichagens, cheio de tinta, lixo, e o nosso impecável, imaculado, ao lado dos nazis. E portanto, mesmo para uma pessoa
que não tenha simpatia pelas ideias do PNR, olhar para aquela imagem, o primeiro impulso é dizer, epá, coitados dos nazis. Uma vez numa universidade, uma rapariga, uma estudante negra, perguntou-me qual tinha sido o meu objetivo. Se era criticar o cartaz dos nazis ou chamar mais atenção sobre ele. E houve uma espécie de sorriso que percorreu a plateia, como quem diz, a pergunta é absurda, é óbvio que era a primeira opção. Mas eu compreendo a pergunta da miúda, porque de facto, um dos efeitos do cartaz foi esse, se falou-se muito mais do cartaz dos nazis depois da gente pôr o nosso a fazer pouco dele, do que antes disso. São mais 2 ou 3 notas. Diz-se que a Rainha Vitória criticou pelo menos uma vez o seu bobo, porque ele não era suficientemente azedo com ela. E isso é uma ideia interessante também. Haver o poder precisar ou achar útil que haja um humorista que seja mesmo azedo. Porque há qualquer coisa num poderoso que tolera piadas azedas. Há qualquer coisa que indica que ele é mais poderoso ainda do que a gente pensava, do que um que não tolera. Enfim, eu próprio já sinto-me a ouvir falar, por isso vou passar ao Nuno e já digo mais coisas.